Gente, boa noite, bem-vindos para mais uma aula de gestão financeira. A gente vai para a nossa quinta aula, nosso quinto encontro. A gente basicamente vai fazer um trabalho em cima do quiz 4, ok? E tudo que não tiver claro, vocês podem estar perguntando e pedindo a qualquer momento, fica à vontade. Então, tivemos duas entradas agora, eu não vi o nome. Então, virando a página aqui, nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. Eu vou, enquanto não surgir uma nova frase, eu vou ficar repetindo essa. Mas eu acho essa frase sensacional. Virando a página. Então, hoje, ele está entrando no ar para vocês, o quiz 5. Ele também é individual. Vocês podem responder até segunda-feira da semana que vem. Então, vocês têm uma semana para responder. Hoje eu estou colocando o horário, que é até às 18 horas da segunda-feira, na véspera da aula, para que eu tenha tempo de ver as respostas e poder trabalhar o feedback com vocês. Essa atividade é mais uma atividade que vale 10 pontos. Então, acho que vai dar para trabalhar 7 atividades e das 7, 4 elas vão subir para o portal para formar a nota da avaliação continuada de vocês. Então, o operacional é sempre por aqui e mudando algo, eu aviso vocês. O contrato andragógico já está fechado desde lá da segunda aula, mas por ser contrato, sempre a gente pode propor alterações. Vou sempre lembrando isso para vocês. Então, é uma aula de fixação, para deixar bem claro, do trabalho com porcentagem, com anotações básicas e estratégias de solução. Boa noite. Tem uma calculadora nas mãos, não é necessário que seja uma calculadora financeira, uma calculadora comum, e até pode ser uma calculadora sem a tecla de porcentagem, com reforçamento para o demonstrativo de resultado e sua análise essencial, né? E o feedback aqui, tudo isso trabalhando o feedback da atividade anterior, o quiz 4. Virei a página aqui. Então, no quiz 4, eu queria que vocês anotassem isso, por favor. A gente vai falar de fonte de pesquisa, a gente vai falar de porcentagem, a gente vai falar de publicações, a gente vai falar de unidade de resposta em matemática, né? Critérios de arredondamento, metas quantitativas, metas qualitativas, e aqui, tá diferente. Eu vou alterar aqui, na verdade, foram, na turma de vocês, 2/5. 2/5 de cada 5 respostas, 2 estavam erradas na média. Então, aí fica essa pergunta, qual o percentual do acerto no final do trabalho. Então, essas coisas a gente vai tentar ver hoje e a gente vai trocando ideias sobre elas, esclarecendo cada um desses pontos. Em cima de 3 das perguntas do quiz 4. Né? A primeira pergunta é: o que é competência segundo o Perrenot? Depois, aquela relação 12.000 de 70, e depois 0,6% de 6.000. Nessas 3 respostas aqui, a gente vai esclarecendo aqueles pontos ali. O primeiro ponto é a fonte. Deixa eu ver aqui. Dá para enxergar bem a palavra fonte? Tudo bem? No celular também? Sim, pronto. Então, gente, fonte de pesquisa. O que aconteceu? Nessa resposta,
a gente teve, de todas as respostas, 2 respostas certas. As demais não estavam certas. Fala, Gesivânia. Oi, Pro, boa noite, tudo bem? Tudo. Ô, Pro, eu tinha lido lá que a gente tinha até o dia 5 para mandar essa resposta para você. Não. Então, até a véspera da aula, vale 10 pontos. E até o dia 5 de maio, a cada semana, essa nota vai depreciando. Ai, professor, eu tô com tudo pronto aqui no caderno, só faltava passar. Então, já não vale mais 10 pontos, Gesivânia. Já me deixou triste, tanto trabalho. Então, professor, só que eu li aqui que está escrito assim: vale 10 pontos se entregue até quarta da semana que vem, quarta dessa semana, certo? Ah, tá. E eu realizei ele até hoje, então ainda vale 10 pontos, correto? Correto, por um erro de digitação meu. Correto, vale sim. Valeu, Alice, muito bem. Ai, professor, eu ia chorar, porque eu tinha lido também assim. Então, eu falei, até vou deixar para quarta-feira, mas terminar a a aula e 5 de maio coloco. é a última data para valer nota, tudo bem? 5 de maio é a última data para valer nota. Até meia-noite eu posso fazer, né, para valer o 10? Não, então, conforme a Alice colocou lá, então é até quarta-feira, 18 horas da quarta-feira. Tá bom, Pro, a dúvida era essa. Tudo bem? Gente, ó, então é assim, o que é competência segundo o Perrenot? O que aconteceu? De todas as respostas, a gente tem 2 respostas quase certas, né? Que se eu fosse dar nota para essa resposta dessa pergunta, eu daria um 9. Para as demais, eu daria 5. Por quê? Existe a história lá da fonte secundária e fonte primária. O que aconteceu? As demais respostas, elas tinham uma resposta do trabalho da Melo, não é? Para o azar de vocês, o sistema Google está trazendo um artigo de uma autora cujo nome é Melo. E a Melo, ela erra na resposta. E vocês publicam a resposta errada dela. Por que eu falo que ela erra? Porque ela dá uma resposta reduzida, uma resposta pobre sobre o que é competência. De todas as respostas, tem 2 que eu daria um 9, mas elas também não estão completas. Está faltando mais um detalhe. Aí, gente, ó, essa pergunta, o que é competência segundo o Perrenot, ele vai aparecer de novo. Tem um erro crasso que eu pergunto assim, o que é competência segundo o Perrenot? A pessoa começa respondendo assim, a minha opinião, competência é. Então, se vocês estivessem num concurso, a pessoa começa a ler essa resposta, ela já teria invalidado a resposta. Porque a resposta não é a opinião de vocês, a resposta é segundo aquele autor. Quase tudo em concurso é dessa forma. Existe um autor que é referenciado e vocês precisam saber qual é a palavra desse autor A, qual é a palavra desse autor B. Então, uma coisa é buscar numa fonte secundária e outra coisa é buscar numa fonte primária, que é aquela original. E quando a gente busca na fonte original, a gente tem a resposta daquele autor, do Perrenot mesmo. Então, Professor, quando que a gente sabe quando é original? Então, quando o artigo é assinado pelo próprio Perrenot, por exemplo, ou quando o livro que você está consultando é do próprio Perrenot, aí é o original. No caso, o artigo que vocês acharam lá é um artigo da Melo. A Melo, ela e mais uma autora lá pesquisam o assunto e falam sobre competência baseado na obra de Perrenot. Mas quando elas publicam a resposta, elas erram na resposta.
De um ponto de vista, eu achei isso bom, né? Conforme eu falei para vocês, é um conceito que nasceu no início dos anos 80, chega no Brasil em 1985, vira lei em 1996, a gente está em 2021, a gente tem pessoas ainda errando o que é competência. Se vocês virem aí em colegas da área, eu fico triste, porque as pessoas não se apropriaram da resposta e trabalham mal o conceito. E hoje, praticamente, a gente está trabalhando a pedagogia por competências. E, se eu não sei direito o que é, eu trabalho mal. Tudo bem? Então, essa pergunta, ela se repete. Aí eu vou dar uma pista para vocês. A obra dele é 10 novas competências. Tem uma obra dele, faladas 10 novas competências. Né? Nessas 10 novas competências, ele fala sobre 2 páginas inteirinhas sobre competência. O próprio Perrenot falando de competência. E aí, vocês compilando aquilo, vocês vão poder resumir e falar o que é competência segundo ele. Teve uma pessoa que ela pesquisou essa obra, mas o que aconteceu? Ela publicou na resposta as 10 novas competências. Então, quando essa pessoa ela publica as 10 novas competências, ela está dando 10 exemplos do que é competência. E essa pessoa não responde o que é competência. Ela, ao citar um exemplo, ela não responde o que é competência. Boa noite, Evelyn. Tá claro aí, gente? Então, vocês têm, nesse próximo quiz, o quê? Essa oportunidade de fazer essa pesquisa e procurar na fonte primária. Ou descobrir um autor aí que consiga referenciar com exatidão a definição dele. Mas, desde o semestre passado, o Google publicava uma resposta que era do Perrenot, mas publicava o quê? Uma resposta reduzida do que é competência segundo Perrenot. E dessa vez o Google publica uma resposta que é de uma outra pessoa, falando sobre competência. E aí, se a gente for atrás do que o Google fala, a gente erra. Então, esse é o feedback da primeira resposta, sobre pesquisa. Então, de preferência, que vocês façam pesquisa e vocês bebam da fonte do próprio autor. Tudo bem, gente? Se não tiver claro, continuem perguntando. Gente, ó, feedback dessa outra questão aqui. Então, 12.000 de 70. Gente, quando a gente lê a questão, nessa questão, a gente tem 12.000, que é um pedaço de 70.000. 12.000, um pedaço de 70.000, a gente tem aquela relação. Espera um pouquinho aqui. Relação, parte, todo. Então, a parte é 12 e o todo é 70. Ei, meu Deus. 70. Quanto que dá essa divisão, gente? Zero vírgula. A Daniela está respondendo. Dá 0, ela já colocou a resposta. 0,17, 14, 2857. Tudo bem? 12 dividido por 70 dá 0,17.
14, 28, 57. Ok? Na relação parte toda, a gente tem essa situação. Existem, como eu falei para vocês, vários caminhos para chegar na resposta. Quando eu sei que 12.000 é um pedaço de 70, quanto que é esse pedaço em relação a 70, qual é o percentual disso, eu posso fazer essa divisão. E, no final dessa divisão, a gente faz o quê? Multiplica por 100. Aí vai dar o 17,14, 28, 57. Tudo bem? Aí, Desculpa. Fala, Gisele. Só repete, eu fiz o cálculo até esse 0,1714, é que eu estou sem o meu caderno e eu estou na rua. O senhor repete só essa informação que o senhor passou dessa multiplicação por 100, é a porcentagem, né? Para tirar o valor que a gente chegou, igual na aula passada, chega a 0,017 e multiplica pelo 100, é isso? O senhor só repete, por favor, porque eu estou andando na rua. Isso. Então, na relação parte todo, a gente pega a parte e divide pelo todo. E aí a gente vai chegar no número índice. A gente chegou hoje no 0,17 e várias casas decimais. Quando chegou nesse número, para transformar em número percentual, a gente multiplica bem. Então, 0,17142857 vezes 100 vai dar 17,142857. Gisele. Tudo bem? Professor, Fala, Alice. então, no caso, o resultado final é esse, 17, quando, o resultado final, no caso, seria quando multiplica por 100, certo? Isso, quase isso, Alice. A gente está chegando lá no resultado final. Não é? Eu falei para vocês que ia falar de publicação, que ia falar de arredondamento, tudo bem? Vamos supor que a gente tivesse aqui combinado que depois da vírgula, a gente estivesse trabalhando aí 3 casas depois da vírgula. Tudo bem? 3 casas depois da vírgula, a gente pode trabalhar com 2 critérios. O critério da eliminação. No critério da eliminação, a gente publicaria 17,142. 3 casas depois da vírgula. Igual posto de gasolina, igual casa de câmbio. Posto de gasolina coloca 3 casas depois da vírgula. Casa de câmbio também coloca 3 casas depois da vírgula. Quando vocês veem alguns jornais aí falando sobre a moeda de troca, o valor cambial, sempre vai aparecer o euro com 3 casas, ou o dólar com 3 casas, quando o editorial do jornal, da revista, ou da publicação, na mídia que for, ela trabalha conforme a casa de câmbio. E a casa de câmbio vai usar 3 casas depois da vírgula. Então, esse é o critério da eliminação. Agora, a gente tem o critério, que é o que a gente vai usar. Critério 5/4. Esse é o critério que a gente vai utilizar, não é? No critério 5/4, a gente tem o 0,1,2,3 e 4. Não é? Nessa situação, o que a gente faz? O valor permanece. Então, se no 3 casas depois da vírgula, o número que está sumindo, né, ele é o 0, ele é o 1, ou ele é o 2, o 3 ou o 4, o que acontece? O valor da casa que fica permanece. Fica um 4,2. Agora, se o número que está sumindo, ele é o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9, soma 1. Então, nesse caso, se a gente olha lá atrás, não é? 3 casas depois da vírgula, 142.
Qual o número que está sumindo? O 8. O 8 está sumindo aqui, não é isso? Ó, o 8 está sumindo. Ele está no segundo grupo. Aí, então, qual é o valor da resposta que a gente vai publicar? A gente vai publicar 17,143. É o critério de arredondamento. Se o número que some é 0, 1, 2, 3 e 4, o valor permanece. Se o número que some é o 5, 6, 7, 8 ou 9, o que acontece? Esse valor que fica, ele soma 1. Então, seria publicado com 17,143. Agora, a gente vai fazer um combinado. O combinado de respostas. Quando a gente publica uma resposta nos nossos quizzes aí, o que acontece? A gente vai formalizar que é 2 casas depois da vírgula. Todas as vezes, todas as respostas com 2 casas depois da vírgula. A gente está combinando isso agora. E vamos usar o critério dos 5/4. Mais Professor? a unidade. Pergunta, quem pediu a palavra? Oi, foi eu, professor. É que aqui no 17 o senhor colocou 143, mas é 2. Ou o senhor só deu um exemplo? Não, então, se você voltar lá, no critério dos 5/4, que número que está sumindo depois do 2, Daniela? É o 8. É o 8. 8. Então, toda vez que o número que some é o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, Ah, entendi. a casa que fica... Ah, entendi. No caso, o 3 está debaixo do 8, é isso? Não, como assim o 3 está debaixo do 8? Não, no que o número senhor que tá colocou sumindo... aqui. É o 0, 1, 2, 3, 4, valor permanente. Aí fica 1, Permanece. fica assim. Permanece. Fica 5, 6, 7, 8. Aí eu deduzi que o 8, o 3 está em cima, o 8 está embaixo, certo? Não. Não? Olha a resposta aqui de novo, Daniela. Ah, tá. Tá bom, professor. As palavras Agora eu que vi. você está colocando não estão corretas. Vamos deixar as palavras de forma correta. Não é? Eu uso a calculadora, multiplico por 100, eu vou ver no display da máquina 17,142857. Isso, foi o que eu coloquei. Tá? Toda a resposta ela precisa ser publicada, segundo Tá. um critério. Tudo bem? Aí, se a gente tivesse combinado aqui 3 casas depois da vírgula, o que acontece? O 857, ele sai fora da publicação, não é? Tá vendo lá? O 857 se mexeu? 17,142, 1 é a primeira casa, o 4 é a segunda casa e o 2 é a terceira casa. Se a gente tivesse combinado como um posto de gasolina, uma casa de câmbio, que a gente sempre estaria aplicando 3 casas depois da vírgula, a gente ia publicar 142. Daniela? Sim, Pro, agora eu já entendi. Então aí, Ficou claro. o 857 cai fora, não é isso? Então, se a gente usa o critério da eliminação, a gente publica 142. Agora, se a gente usa o critério dos 5/4, que número que está caindo fora o primeiro? O 8, não é isso? Se o número que cai fora é o 5, 6, o 7, o 8 ou 9, a casa que fica soma 1. Então, a gente publica 143. Tá claro? Professor, Será que vai ser Então- eu ignorante? vai, amiga, fala. Nicole falou Não, primeiro. é pra falar. Será que é ignorância minha, mas eu não entendi nada? Desculpa. Professor, minha dúvida, então, no caso seria, a resposta que deve ser publicada como resposta final, no caso seria 17,143? Não, aí eu 4, coloquei na 8. lista uma hipótese, certo? Se a gente tivesse combinado 3 casas depois da vírgula, seria 17,143. Porque, o que eu acabei de escrever aqui embaixo? Por que
3. Meu, professor. Posso Ó, perguntar? voltando lá, Nicole, por que 3? Ai, minha cabeça já virou uma bagunça. Olha a resposta completa. Ela não é 17,142857? Depois da vírgula, eu não tenho 6 casas decimais? Então, mas aí depois Nicole. do 2 viria o Professor, 8. O 8. Então, o 857 eu não jogo fora para publicar? Se eu Sim. combinar com vocês que tem que ter seria 3 casas depois eliminação, da né, vírgula, professor? 857 eu jogo fora. Agora, no critério de 5 quartos, o primeiro número que eu jogo fora, não é? Se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, a casa que fica soma 1. Aí vai para esses critérios que estão aí embaixo. Ah, tá. É, Desculpa. vira um 4, 3. Perdão, entendi. ô professor, Fala, Professor. Eni. boa noite. Boa noite. Para deixar claro, independente dos valores na frente, os números que restarem, sempre que sobrar 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente vai arredondar e acrescentar mais um. No caso que Isso. aqui, ó, terminou em 142, vamos supor, 17,142. Aí estava no 8. Aí eu tiro o 8, né, que é 8, 5, 7, e coloco 1, que no caso vai ficar 143. Foi dessa forma que eu entendi. Coloca Se é não. o 0, se é o 0, 1, 2, 3 ou 4, permanece um número. A gente coloca, no caso, aqui no lugar do 8. Se fosse um 3, ia ficar 142,3, é isso? Se no lugar do 8 fosse um 3, não é? Ficaria um 4, 2. Permanece. Não precisa colocar mais nenhum número no final, só deixar Não os precisa 3 somar. últimos mesmo. Gente, ó, o que eu estou combinando com vocês agora? Ficou bem claro, agora eu entendi. Ó, o combinado com vocês é... Agora, toda resposta com 2 casas, tudo bem? Mais o critério dos 5 quartos. Mais a unidade. Tudo bem? Aí essa resposta, como que ela ficaria? 17,14. 2 casas, não é só o 1 e o 4? Ó, vou colocar aqui antes. 17,1428. Se não tem critério, eu publico quantas casas eu quero. Mas, para tudo que a gente publica, tem critério. Não é? A maioria, o critério mais comum é 2 casas depois da vírgula. Professor, posso fazer uma pergunta? Fala, Evelyn. Lá no primeiro exemplo, a gente não tinha um critério, e aí ele ficou um número normal, considerando 3 números após a vírgula, certo? Primeiro exemplo, esse exemplo. Isso. Lá em cima, quando o senhor já passou, lá em cima. Não, eu Aí repeti você ele vai- aqui, ó, Evelyn. Aí você vai para o segundo, aí você joga um critério de 5, 4, que se passar do número 6, eu acrescento mais um número. Então, o que for a partir de 6, eu acrescento mais um número. Não, se for a partir de 5. De 5, eu acrescento mais um número. Se for anterior, eu mantenho. É. Tá, esse já é outro combinado agora de 2 casas mais 5 quartos? Então, o que eu falei antes era se a gente tivesse combinado 3 casas. Não, Esse vamos é um exemplo. supondo que a gente lançou os critérios. O exemplo era sem critério. E aí você deu uma sugestão de critério, primeiro exemplo, que era acrescentar o 5 combinado de 5 quartos. Não, eu não dei sugestão de critério, Evelyn. Eu falei que existem esses critérios. O critério da eliminação ou o critério dos 5 quartos. No exemplo, se a gente fosse usar, se tivesse tido esse combinado de fazer esse critério, e aí eu acrescentaria. Isso. Agora, eu estou formalizando com vocês que tem um critério.
tudo que vocês explicarem daqui para frente tem Vai que ter um ser com critério. 2 casas decimais e o critério dos 5/4. Ok, então seria 17, 1, 4, 2, o número é 8, então eu acrescento mais 1, vai para 9. Não, errado. Ó, 2 casas depois da vírgula, não é? Aqui, ó, tem 1, 4, 2, 8, 5, 7. Tem 6 casas depois da vírgula. Só que a gente não vai publicar o 2, 8, 5, 7. Porque a gente está combinando, depois da vírgula, só publicar Duas casas. Então eu 2 mantenho o casas. número 2, eu não A acrescento casa nada. do décimo, a casa do centésimo, só. Tá? Esse é o combinado que eu estou formalizando com vocês. Agora, se eu estou combinando com vocês isso, que é com 2 casas decimais, o que acontece? Ó? O 28, ele cai fora. Ele não vai aparecer na publicação, certo? Certo, e aí só se aplicaria a outra regra Aí se fosse em esse vez de 2 2, é seria a 5. primeira casa depois da eliminação. Então, o 2, ele está no primeiro grupo. Se ele está no primeiro grupo, a publicação é a casa que fica permanece. Então, se no lugar desse 4 fosse um 5, eu colocaria aquela outra regra de acrescentar mais 1. É isso? Também não. Não entendi, professor. Se é 2 Aqui, casas, ó, mas a regra eu vou de colocar 5, 4... para... Se no lugar do 2 fosse um 5. Se no lugar do... O que eu estou eliminando? Não é? O 5 Todos e o os 8. números a partir das 2 casas, mas a minha pergunta é sobre o Da número terceira 4. casa. Se no vez do número 4 aí fosse um número 5, eu aplicaria aquela regra de mais 1? É essa a pergunta. Então, a pergunta tá errada. Ó, por que está errada? Não tem que ficar 2 casas, Evelyn. Tem que ficar 1 e o 4. Certo? O que eu vou eliminar? O 5 e o 8. Qual que é o primeiro número que eu estou eliminando? É o 5. Então, o que acontece com o 4 que está ali? Vira 5. Vira 5, soma 1. Porque ele vai para a regra de mais... Isso, foi isso que eu falei, professor. Quando ele passa do Não, você 4... falou que o 4 ia... Você falou que no lugar do 4 seria 5. Antes disso, eu preciso deixar claro que o critério é o que eu estou eliminando. Então, tá, eu vou repetir. Se o critério é eliminar 2 casas, mantém as 2 casas depois da vírgula, o que vier depois eu elimino, aí eu pego o número que foi eliminado, o último número, e eu acrescento se ele for a partir de 4. Na verdade, Não, se ele a for partir de 5, a partir de né? 5. A partir de 5, aí eu acrescento mais 1. Quando o número 5 ele é eliminado, esse 1 volta para o número 4 e ele vira 5. Então, nesse exemplo daqui, eu estou eliminando o 5 e o 8, eu estou jogando fora, não é? O primeiro número é 5. Então, aquele 4, ele vira 5. Mas no nosso caso aqui, era 1, 4, 2, né? 2, 8, 5, 7. Aí O mantém 2, o número 8, 4 e não acrescenta nada. não acrescenta nada. Se o primeiro número que está sumindo é o 0, o 1, o 2, o 3 ou o 4, a casa que fica permanece. Se o número for 5, 6, 7, 8 ou 9, a casa que fica soma 1. Tá claro? Sim. Aqui, ó. Ó, outro exemplo. Agora, usando o que a gente combinou. 17,199. Arredondado fica quanto? 17,20. Porque o 9 é extinto. O último 9 ele é extinto. Porque a gente está trabalhando com 2 casas após a vírgula. Então, eu tiro o último 9 e do 19 ele vai para o 20. Porque esse 9 vira 0 e esse 1 vai para outro 1. Isso, ó. Era 199. Eu estou eliminando um 9. Não é? Esse 9, ele está naquele grupo de 5, 6, 7, 8 ou 9. Se eu elimino esse 9, a casa que fica soma 1. Quando eu somo 1 aqui, o que vai acontecer? Isso daqui vai virar 20. O que eu vou publicar? 17,20. Então, toda vez que a gente trabalhar essa regra
de duas casas após a vírgula eliminar, trabalha-se as duas casas depois da vírgula, e o que for depois a gente elimina, a gente sempre considera o que for acima de 5, acrescenta uma casa. Se for abaixo de 4, mantém-se. Exatamente. Gente, ó, para finalizar aqui, ó, unidade. Tá? Não é 17,14? Qual que é a unidade que faltou? Não posso esquecer a unidade. Isso, os professores de matemática, eles falam o tempo todo, não é? Quando eu multipliquei por 100, eu transformei em porcentagem. Então, 17,14 é porcento. Então, qual que é o combinado? Duas casas depois da vírgula sempre, usar o critério de 5/4 e não esquecer da unidade. A Gislaine está perguntando. Ah, tá, ela está explicando para outra pessoa. Ah, então, Gislaine, aí o valor que você, a resposta que você está dando, tem uma outra pergunta antes, mas eu vou falar da Gislaine aqui. A pessoa que está vendendo por 2,44 e ela arredonda por 2,40, é mais por um critério comercial, ok? Não por um critério financeiro. Pelo critério financeiro, ele precisa permanecer. É como se todo mundo tivesse poder de pagar via Pix, via cartão, via meio magnético, né? E aí todos os serviços seriam pagos. Agora, no comércio, quando a pessoa arredonda dessa forma, ela arredonda dessa forma por causa do troco, que não tem nada a ver, é um critério comercial, que é diferente do critério que a gente está vendo aqui. E aí a Jéssica Misa, ela pergunta antes, quem colocou 17,142, acertou? Acertou, sim. Agora, porque não tinha nenhum combinado. Daqui para frente tem. No quiz 5, qualquer resposta, ela precisa ser com duas casas decimais e usando o critério dos 5/4 e ainda não esquecer da unidade. Se é real, se é metro, se é ao mês, se é ao ano. Até quarta-feira que vem, professor, é isso? Qual? A próxima? O quiz 5 é segunda-feira que vem. Quiz 5, tá ok, obrigado. O quiz 4 é até depois de amanhã. Tudo bem? Ô, professor. Fala, Anne. E quem não fez os anteriores, que foram, no caso, os primeiros, tem algum problema? Pode fazer ainda? Pode. Todos os anteriores podem ser feitos até o dia 5 de maio, mas não vale mais 10. A cada semana que você atrasar, vai diminuir a nota. Professor. Entendi. Fala, Tati. Professor, como a gente faz para ver quanto a gente tirou em todos eles? Então, eu ainda não publiquei. Eu só fiz o levantamento ontem. Não, hoje cedo eu fiz esse levantamento. Eu fiz o levantamento hoje cedo, Tati, para poder dar o feedback para vocês. Tá? Tem eu fiz uma pergunta para o Deberson hoje, para um corte. Tem um detalhe aí na minha publicação que está faltando. Assim que eu acertar esse detalhe, aí eu já posso subir frequências e faltas. E aí eu vou começar a lançar essas notas. Mas, por enquanto, eu não lancei nenhuma, Tati. Tá ok, professor. Obrigada. Tá? Mas assim que eu começar a lançar, eu aviso vocês. Agora, sempre lembrando, né? Mesmo que apareça uma nota baixa, vocês têm a chance de trocar. Porque vocês vão ter 7 atividades valendo 10, e eu vou colocar lá no portal, mesmo que eu tenha colocado uma nota baixa, e você tirou uma nota mais alta, eu vou trocar. Das 7 notas que vocês tirarem, eu vou colocar as 4 notas mais altas. Tudo bem? Prof, então, no caso, as notas, você está dando esses exercícios de fixação
E aí você vai pegar as notas maiores para transformar numa continuada. Exatamente. Então, são 7 atividades continuadas que eu vou publicar para vocês 4. As 4 maiores. Professor, Entendi. eu notei que quando a gente entra lá nos quiz, por exemplo, eu já tinha feito, mas eu fui dar uma avaliada, por exemplo, 4 aparece para mim que quando eu entro nele para fazer, ele fala que eu já respondi. Aí eu não consigo mais ter acesso. Só que os outros eu consigo ter acesso. Para mim aparece a mesma coisa, Evelyn. Então, porque para cada pessoa que já respondeu, não vai conseguir responder de novo. Só vai responder até dia 5 de maio quem não fez. Não, então, por exemplo, mas eu sei que eu já fiz os quiz, só que só está constando um para mim que eu fiz. Porque é só um que eu não estou conseguindo ver a resposta, validar de novo. Os outros tá tudo dando opção para fazer de novo. Desculpa, Ellen, eu não entendi o que você falou, desculpa. Tá, quando eu entro lá naqueles quiz, tem 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu entro lá no quiz 1, lá no formulário, o formulário ele abre para mim como se eu não... um fala para mim que eu já respondi. Mas os demais aparece como se eu não tivesse respondido. E eu sei que eu já respondi. Por exemplo, 4 eu sei que eu já respondi. E está constando para mim ele como resposta. Quando eu entro no 3, ele fala para mim como se eu não tivesse respondido. E nem no 2. O meu aparece do mesmo jeito. Em tese, parece que os anteriores que eu vi ali, eu não fiz análise por nome, né? Mas pela quantidade de alunos, está batendo a quantidade de alunos. Então, é como se a maioria de vocês tivesse respondido. Eu entendi o que a Evelyn quis dizer e alguns alunos vieram me questionar disso também. Quando a gente entra no quiz, aparece que a gente fez. Porém, alguns não aparecem, mesmo a gente tendo feito, entendeu? Ele permanece aberto. Então, por exemplo, o 2 e o 3 está aparecendo como se eu não tivesse feito e eu sei que eu já fiz. Isso, aí você faz, envia de novo, e se você abrir o formulário, ele abre como se você não tivesse feito. Exatamente. Tá. Eu posso ter errado na configuração, e mesmo quem faça depois, o que acontece? Qual vai ser a primeira resposta que vai valer? Né? Vamos supor que eu errei na configuração. Que enviou, né? É só a primeira que enviou, exatamente, porque na minha planilha vai aparecer por ordem de entrega. Daí que eu sei, quem entregou até a véspera e acertou tudo, vai tirar 10. Quem entregou depois, mais ou menos de 3 em 3 semanas, vai diminuir em 2 pontos, mais ou menos. Então, assim, quem fez, mas que mesmo assim entra e dá como se não tivesse feito, como você tem esse controle, não tem problema. Então, pode fazer, mas eu não vou considerar depois. Entendi, professor. Tá? Agora, gente, o quiz 5 é um repeteco do quiz 4. E aí, vamos supor que eu não fui bem no quiz 5, eu tirei lá uma nota 4. Agora vocês têm a chance de novo de tirar o 10. Aí, entre as duas notas, qual vai ser a nota que vai ser lançada? É o 10. Então, o quiz 5 é um repeteco do quiz 4. Última questão de feedback, gente. Qualquer coisa é só perguntar. Deixa eu ter aqui a configuração da letra. Aqui, um investimento, valor qualquer, ele remunerado a 0,6%, e o resultado dessa remuneração é R$6.000 para um capital de reserva, não é? Qual é esse valor de investimento? Então, isso a gente fez na aula passada. Então, existe um valor X, que ele é... Licença, professor. Tati, desliga teu microfone, tá dando interferência, por favor. Quem é que está com o microfone aberto? Era eu, prof, perdão. Obrigada, Adri. Nada. Então, o investimento X,
que multiplicado por 0,6%, ele é igual a 6.000. Gente, ó, eu não vou escrever 1.000 aqui, tá? Vocês lembram que quando a gente faz uma expressão numérica, a gente não vai colocar unidade, mas ao final da resposta, a gente precisa lembrar dessa unidade, certo? Aí, ó, isso daqui é igual a esse valor x. Aqui eu vou colocar um ponto no lugar do vezes, não é? Que é o 0,6 dividido por 100, igual a 6. O 6%, ele pode ser reescrito conforme está lá no parênteses, certo? 6% é 0,6 dividido por 100. Tá claro até aí, gente? A Daniela já está respondendo. Na primeira vez ela não acertou e na segunda vez ela acertou. Então, professor, lá no quiz eu coloquei escrito. Agora o senhor falou e de novo eu erro por causa dos números. Ou eu escrevo ou eu coloco os números. Ai, que saco. Bom, vamos clarear isso daí agora, certo? Tá bom. Porque a gente não falou da publicação das respostas. Né? Uhum. Eu estou falando agora da publicação das respostas, que a gente Tá precisa lapidar isso. Mas eu coloquei lá, eu coloquei lá 1 milhão, então tá certo. Se você colocou 1.000, milhão, tá errado. Não, eu coloquei 1 milhão, só escrevi isso lá, 1 milhão. Então, se você colocou o número 1 e a palavra milhão, aí tá certo. Ah, então tá bom. É que agora nos próximos o senhor não vai considerar, é isso? Então, se tiver erro de unidade ou erro de publicação, já não vale mais o... Se cada questão ela vale 1 ponto, por causa de um erro de unidade, perde 1/10. Por causa de um erro de arredondamento, perde outro 10. Ah, tá bom, pro. Entendi. Tá? Gente, ó, continuando aqui. Então, esse x multiplicado por o 0,6 dividido por 100 vai dar 0,006, igual a 6. Tá claro aqui, gente, essa passagem? O 0,6 dividido por 100 vai dar o 0,006. E aí, se eu quero saber o valor de x... se eu quero saber o valor de x, o que acontece? Esse x vai ser igual... Esse 0,006, ele passa para o outro lado pelo critério da operação inversa. Se desse lado esquerdo da expressão ele está multiplicando, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Então, do outro lado eu tenho 6, que vai estar sendo dividido... Opa. Eu estou com um fantasma aqui no meu computador. Dividido por 6. Tá claro isso? Ó? O que de um lado está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, o quê? Dividindo. Aí, esse x, ele passa a ser igual, não é? O 6 dividido por 0,006 vai dar 1.000. Fizeram essa conta? Sim, professor. Certinho. Tá? Lembra que eu falei que aqui em cima, isso daqui, a gente não escreve 6.000? Não falei isso para vocês? Então, aqui embaixo, esse 1.000 é 1.000. Ou 1.000 vezes 1.000, que é 1 milhão. Mil vezes 1.000 dá 1 milhão. Essa seria a resposta.
Gente, ó, em termos de resposta, pelo nosso critério, teria que ser assim, ó, igual 1.123.123,00. Duas casas depois da vírgula. E qual que é a unidade nesse caso? Reais. 1 milhão de reais. Perguntas aí, gente. Oi, Pro. Fala, Gesivânia. Ô, Pro, eu tinha colocado, mas eu tinha colocado só com 6 zero. O senhor já acrescentou mais 2, aí confunde a minha cabeça. Então, mas é um critério que eu coloquei hoje, certo? A gente acabou de fazer o combinado. Na parte decimal, sempre duas casas decimais. Quando eu penso que eu estou aprendendo, estou errando? Não, mas a gente está combinando aqui, né? Na questão financeira, quando vocês estiverem aí, mesmo que fosse o financeiro de um supermercado, vocês têm que falar que tem que aparecer lá os centavinhos de um jeito ou de outro, né? Em supermercado, principalmente, né? Que eles sempre vão colocar lá que é 1,99, então vai ter que aparecer 1,99, vai ter que aparecer lá o leite a 4,99, por exemplo. A Nicole levantou a mão. Professor, eu acho que o que não fixou foi o seguinte. Quem fez o quiz 4 que o senhor passou, que são essas questões. Quem fez, tá lá. Essas que vocês estão fazendo hoje na aula é um combinado de hoje, não envolve o que já foi feito, correto? Exatamente, daqui para frente, para o quiz 5, em diante. Pro quiz então, 5 em Gé, o diante. que você fez, amiga, você já fez. Lá o que vale já foi. Agora o que ele está falando hoje é da aula de hoje. Então, mas quem publicou lá 1 milhão sem o vírgula 00, tá certo. Porque a gente não combinou duas casas decimais em todas as respostas. A gente combinou hoje, né, Nicole? Tá bom, professor, obrigada. Professor, só mais uma dúvida. Eu tenho que acrescentar esses reais no final? Tem, é 1 milhão de quê? 1 milhão de batatinha? Não é? Entendi. A gente precisa colocar. Ah, tá. Tá bom, então. Obrigada. Tudo bem? A unidade, né, que eu falei, duas casas, critério de 5 quartos e unidade. O primeiro exemplo foi uma unidade percentual. E aqui agora é uma unidade monetária que eu preciso colocar. Ô, Pro, você só não pode esquecer, hein? Esquecer o quê? Você não pode esquecer que você colocou lá no Que Mágico, que a gente pode fazer até na quarta-feira, tá? Para valer esse 10, hein? Se voltar atrás, eu choro. Não vou voltar. Não vou voltar. Eu errei. Agora vocês têm essa chance de tirar esse 10 agora, hein? Aí vão tirar 2 10. Aí a próxima nota pode ser menor. Fala, Gê. Ô, Pro, sabe qual é a minha dúvida? É que, assim, eu pesquisei sobre esse Perrenote aí, e tem várias versões sobre ele. Agora você me deixou numa dúvida grande, falando que o Google é errado, falando que essa mulher que publicou é errada, e quem tá certo? Então, se você for nesse livro que eu falei aí, as 10 novas competências para ensinar, do próprio Perrenot, ele tem lá 2 páginas inteirinhas falando de competência, né? Ele deve ter, acho que 18 livros, o Perrenot. E ele não fala de competência num livro só. Mas esse que é de 2000, 10 novas competências para ensinar, não é? Ele começa a falar de competências no começo dos anos 80. Chega no Brasil em 85 e vira lei em 96. Ô, Pro, porque assim, o que eu pesquisei aqui, ele define a competência como uma capacidade de agir eficazmente. Não, ele não define dessa forma.
O Perrineau não define dessa forma. Agora vocês vão... Eu dou a resposta na semana que vem. Tá bom, pro. Mas eu vou achar esse homem. Por favor. Nossa. Ele é o Papa aí, no caso da competência. E a gente precisa beber dessa fonte. E a gente não pode sair ainda daqui confundindo isso. E essa questão da competência, ela não é só para educador. Não é? Essa questão da competência é para todo mundo. Para o profissional financeiro, ele precisa ser competente. Se ele precisa ser competente, o que ele precisa ser? É só a capacidade de agir? Isso é muito pobre na resposta. Olha, vou dar por mim, tá? Eu não sou ele, não. Mas você tem que ser uma pessoa dedicada, tá? Tem que ser esperta, prestar atenção, tudo que está ao seu redor, ser atenciosa, tá bom? Falar baixinho, não se estressar à toa, entendeu? Aprender a ouvir, é muitos detalhes. Não, ele define melhor. Tá bom? Gente, ó, para a aula de hoje, o reforçamento no passe 2, né? Leitura do contexto, tamanho do recorte e perspectiva. Né? Uma coisa que está muito clara para mim é a questão do contexto Brasil. Nós somos um contexto Brasil. E no contexto Brasil, o que acontece? O contexto Brasil é um matador de sonhos. Desculpa ser assim, realista, né? Por causa da questão financeira, a gente tem aí muitos sonhos assassinados. Então, a gente precisa estar seguro dessa parte para que as crises que são provocadas aí, elas não nos afetem. Aí o recorte, agora, ele pode ser de 1 ano, ele pode ser de 13 meses, mas de preferência que ele seja para uma vida toda, que essa perspectiva, ela não seja uma perspectiva para esse ano, que ela não seja uma perspectiva para 5 anos, que ela seja uma perspectiva para muito além da aposentadoria que vocês estabelecerem. Se não tiver claro, perguntem. Vou virar a página aqui. Então, que perspectiva tenha ficado claro, né? Espero que cada um de vocês aí possa estar ampliando aí os olhares de vocês para uma perspectiva muito maior. Aí, demonstrativo de resultado, uma planilha que apresenta todas as movimentações financeiras. No Que Mágico hoje, eu coloquei lá um ensaio de um texto sobre demonstração financeira. A gente tem o quê? Essa planilha que resume de forma totalizada, seja uma entidade individual, uma entidade familiar, uma entidade corporativa, por um período em geral de 12 meses. Eu devo ter falado na aula passada, e se não falei, vou falar agora, que para nós brasileiros é melhor que seja uma planilha no mínimo de 13 meses. Eni, está sentindo o peixe fora d'água? Por quê? Pergunta. A tua cara não está boa mesmo. Professor, eu não sei nem o que perguntar, tipo, é praticamente minha primeira aula, porque semana passada eu entrei, mas eu não estava bem, eu não conseguia nem assistir a aula, porque também eu estava no trabalho, enfim. Meu Deus, tipo... Você já viu as aulas anteriores, Eni? Ainda não vi, professor, porque para mim o seu Que Mágico apareceu para mim semana passada. E eu estou passando por umas dificuldades, uns problemas aí, que eu não consegui. Eu estava vendo umas outras aulas e ainda não tinha chegado nas suas. Entendeu? Tá. Então, vamos supor que qualquer um de vocês tenha um problema no portal,
compartilhem os links, gente, porque aí vocês podem se ajudar. Se esses links estiverem lá no Zap de vocês... Não, mas o pessoal ajuda sim, professor. É que semana passada, tem umas 2 semanas mais ou menos que realmente, enfim. Então, ainda bem que você está pegando no começo, e a gente vai ter aí chance de recuperar. E a próxima aula, o próximo quiz é um repeteco do que a gente viu hoje. Tá bom? Espero que tenha ajudado, né, que esteja ajudando, e vocês possam estar conseguindo aí um objetivo melhor do próximo quiz, o quiz 5. Então, que vocês tenham aí um plano que seja para 13 meses, para não chegar no final de janeiro do ano que vem, preocupado aí com dinheiro que precisa ser emprestado, né? E essa prática, ela sempre vai ajudar aí qualquer estratégia que vocês estiverem fazendo. E depois tem a história do impacto fiscal também. Quem é da área da educação, geralmente quando tem um trabalho em 2 escolas ou 3 escolas, o impacto fiscal é enorme. Então, a pessoa precisa se programar, porque a pessoa, em vez de ter restituição, ela sempre vai ter imposto a pagar. Então, daí é importante que a gente faça isso. Se eu trabalho em 2, 3 escolas, essa questão do impacto fiscal vai ser enorme, porque na fonte não vai reter nada, né? Não vai ter imposto na fonte, mas vai ter imposto na declaração. E quando declarar, esse impacto vai ser pesado para qualquer profissional da educação ou para qualquer profissional que tenha mais de 2 trabalhos. Virando a página. Gente, a gente começa a fazer uma reflexão sobre endividamento e investimento, né? Nos anos 60, 70, ficou muito forte, espero que isso tenha diminuído na vida das pessoas, a questão assim, o pessoal fala assim, ninguém tem nada se não faz uma dívida. Ninguém tem nada se não faz uma dívida. Isso daí é um mito dos anos 60 e 70, que foi plantado por banqueiros, não é? Porque eles queriam o quê? A gente endividado. Sueli escuta isso até hoje? Puxa vida, né? Estou vivendo nos anos... hippie. Então, gente, o que precisa acontecer? Se a gente começar, a partir da aula que vem, a gente vai conhecer um pouquinho de matemática financeira, juros simples e juros compostos, e a gente vai estar refletindo essa situação. Vocês vão ver aí, por menor que sejam os juros, o que acontece? Existe no endividamento, vocês podem ver aí que um produto, ele é pago 2 ou 3 vezes, né? Se a gente conseguisse investir esse valor e depois comprar à vista, que é o mais correto, então a gente vai ter uma reserva maior, não é? Não uma dívida maior, né? Até a questão do aluguel, vocês vão me desculpar, mas eu quase fui linchado nos anos 80, quando eu falei isso a primeira vez, não é? O que acontece? Se a gente coloca na ponta do lápis, às vezes é muito mais negócio a gente pagar o aluguel do que fazer uma dívida para o imóvel próprio. A gente precisa saber calcular isso. Se a gente calcula dessa forma, o que acontece? A gente não vai ter o quê? Dívida pagando dívida, ou aquela história de que muita gente pode ter vivido aí em relação a cartão de crédito, que vira uma bola de neve, a pessoa paga um mínimo e depois, na próxima fatura, vai estar devendo muito mais, ela paga o mínimo de novo e vai estar devendo muito mais. Hoje, para que a pessoa não se endivide, né, o que acontece? Existe um gatilho aí para os cartões de crédito não deixar a bola de neve
acontecer. Então, a gente precisa estar mesmo colocando na ponta do lápis para que a gente não faça endividamento, mas que a gente faça investimento. A Nicole levantou a mão. Não, Pro, só para falar assim, que nem você falou sobre o imóvel, né? Eu falava muito disso com meu noivo. Meu noivo, ele é de contábeis, então você já imagina, né? Tudo para ele é uma matemática na vida. E assim, eu falava para ele, se a gente for ficar num lugar onde a gente vai pagar um aluguel, eu prefiro pegar esse dinheiro do aluguel e pagar na minha casa. Porque eu acho bem mais viável porque assim, para mim é a mesma coisa. O investimento para mim é igual, porque se eu vou estar pagando o aluguel, para mim é dinheiro perdido, sendo que eu posso estar investindo na minha casa. Então, a casa pode ser investimento e pode também não ser, não é? Por que, por exemplo, um Carrefour, ele tem lá um centro de distribuição que não é próprio, que é alugado? Ele tem lá um centro de distribuição que tem lá 30 mil metros quadrados, é um super galpão enorme, com refrigeração, né? O aluguel daquilo é uma nota preta, né? E por que eles preferem alugar o centro de distribuição do que investir num centro de distribuição próprio? Porque eles colocam na ponta do lápis e eles sabem que eles conseguem o quê? Ter o aluguel daquele CD de volta, do centro de distribuição de volta. Então, aquilo passa a ser um custo, uma despesa, não é? E que não vai estar impactando a reserva do Carrefour. Daniela levantou a mão? Oi, Pro, levantei. Então, a respeito do aluguel, eu acho que tudo tem que ser colocado na ponta do lápis, porque para mim e para minha família foi mais fácil a gente comprar a casa do que pagar aluguel, porque o aluguel que a gente pagava junto com luz e água, eu pago bem menos o valor na minha casa e juntando o valor da água e da luz dá o valor que eu pagava na outra casa. Então, também tem a escolha do imóvel, né? Você tem que procurar um que caiba dentro do seu bolso. Agora, se você for procurar uma coisa para se aparecer para outras pessoas, aí não tem como, mas eu preferi comprar a casa do que continuar pagando o aluguel. Perfeito, Daniela. No caso, a gente precisa colocar na ponta do lápis e fazer um investimento para o tamanho. O imóvel pode ser um investimento, mas ele também pode ser uma despesa. Para algumas pessoas, se elas erram no cálculo, na verdade, elas vão estar o quê? Aumentando a sua despesa só. E aquilo deixa de ser investimento, passa a ser o quê? Algo que vai estar comendo o seu capital ao longo do tempo. Então, isso precisa, não a gente não pode tomar como verdade que qualquer investimento, ou qualquer imóvel é investimento. Em alguns casos, sim, em outros casos, não. Fala, Gesivânia. Pro, no caso do Carrefour, é que assim, eles fazem o quê? Quando eles vão fechar no ano tudo, eles tiram aquele valor do aluguel deles, que eles preferem nos impostos, não é? Porque quando ele vai fazer a receita bruta dele, não? Não. Nossa, professor, eu achava que era dessa forma, porque se o patrimônio é meu, eu vou lucrar bem mais. Agora, se tem imposto para mim pagar, e eu consigo, como é que eu posso dizer, reduzir, eu vou preferir alugar, porque eu vou ter uma redução de imposto que eu posso passar para o governo através disso. Ou eu não estou sabendo explicar. No caso do Carrefour, o que eles fazem? Cada bala que você compra lá, você está pagando o aluguel daquele CD. O que eles fazem? Eles repassam para você, para o consumidor. Então, todo mundo que compra alguma coisa no Carrefour está pagando o aluguel daquele CD. Então, se você consegue fazer com que outra pessoa pague a tua despesa para você, no caso o Carrefour faz isso, então aquilo não pode ser um aluguel enorme, mas ele está sendo repassado, né, no teu preço, né, de produto, então não tem problema. Então, a Karine Lopes está colocando uma pergunta aqui, de quando, né?
se eu estou entendendo a pergunta, vou ler aqui para vocês. Essa matéria vai ser nosso embasamento para atuarmos em qual área da pedagogia? A empresarial, podemos inserir no Fundamental 1 também? Então, o Mauro Halford, que é um dos nossos referenciais teóricos, ele coloca, né, o exemplo americano. O exemplo americano começa com essa gestão financeira aos 4 anos de idade, né? E geralmente em família. Se a gente pensar na realidade brasileira, 4 anos de idade, de repente esse aluno ele já está com a gente. Então, de repente, se a gente pensar em alguma estratégia, né, de como poder, de repente, fazer a criança ver que ela pode se organizar, que ela pode ter alguma coisa para, ao final de um certo período, aquilo virar um benefício para ela, é uma forma de educar essa criança desde os 4 anos. Uma estratégia que foi baseada no Mauro Halford é que as crianças elas podem ter cofrinhos, né, que a gente possa estar mantendo, e depois a gente pode ter algo, sim, uma moeda que é da sala de aula, não é? Sei lá, papelecas, papelecas que são distribuídos para as crianças, que elas podem estar trocando lá no dia a dia, nas coisas que elas fazem, e aí, de repente, no final de um certo período, dentro do seu cofrinho, quem tiver mais lá papelecas, por exemplo, essa criança, ela está trabalhando aí a sua educação financeira. Aí, gente, a gente sabe qual é a competência e qual é a habilidade. E essa competência, essa habilidade, ela se encaixa no tempo todo. Agora, será que eu vou ser competente de conseguir trabalhar isso com meus aluninhos? Lá já, a partir dos 4 anos de idade? Será que eu vou ser competente de trabalhar? De repente, eu não sou competente de trabalhar isso com os meus alunos do fundamental, do ensino médio, né? Mas a gente precisa tentar trabalhar essa competência. Para os novos livros que o Estado de São Paulo está recebendo a partir desse ano, eles já começam a trazer esse embrião um pouco melhorado para os alunos do ensino médio. Mas são projetos que podem ser incorporados desde os 4 anos de idade, segundo o nosso referencial, que é o Mauro Halford. Karine, responder a sua pergunta? Quer perguntar algo? Ok, Karine. Eu não tenho, assim, um referencial para cada série, para cada idade, mas o que acontece? Se a gente sabe qual é a competência que a gente precisa trabalhar, cada um de vocês aí, para a sua idade e série, pode estar buscando respostas, né? E amanhã, se vocês conseguirem uma resposta, entre aspas, que seja para o 5º ano, vocês podem ter uma publicação que seja uma solução para o 5º ano, por exemplo. Um projeto que pode ser publicado para o 5º ano, por exemplo. Gisele está falando que foi babá de 2 meninos que estudam educação financeira desde que aprenderam a escrever e já possuem investimentos. Então, isso pode começar com algumas famílias. Talvez essa família seja uma família de judeus. Esses meninos, eles aprendem, tanto esse tipo de aula que a gente está tendo aqui, mas muito com jogos. Eles trabalham com jogos relacionados a banco, e tudo que está relacionado aí à matemática. O menino, no nosso linguajar, né, ele tipo nerd, mas super bem empenhado naquilo, nos estudos deles, e o investimento que eu falo é porque eles abriram poupança, não coloco como poupança porque é o que é o nosso acesso, o meu acesso pela minha ignorância, mas são viajados, já tem dinheiro para viajar para Disney 2 vezes, sabe?
guardando a mesadinha que eles recebem, que é quase o salário da babá, mas mesmo assim eles estão sabendo guardar. Então, realmente, se a educação financeira fosse incluída para todo mundo, desde o primário, a gente não ia viver nesse problema todo aí com finanças, não. Então, Fala isso pro nordestino, vai, dá esse conselho pro nordestino, tu morre. por que, Gesivânia? Porque, professor, a educação é totalmente diferente. Os professores de lá não chegam nem a metade daqui. Mas está na educação, não é o nosso a aprendizagem, né, do povo brasileiro não é igualitária. Ela tem aí as prioridades para quem tem, vamos falar grosso modo, quem tem dinheiro paga por uma educação melhor. Então você vai ser mais bem preparado desde pequeno. Aí para nós não. O ensino o público jamais vai ficar te ensinando a mexer com dinheiro para te capacitar ali para você depois contestar o sistema lixo que a gente vive. Gente, ó, tem várias respostas aí. A gente vai encontrar projetos em várias séries, várias situações. A Sueli levantou a mão. Eu ia falar que eu sou nordestina e os meus 2 filhos têm poupança. Aquela poupança que a gente faz para eles retirarem só quando tiver 18 anos, né? Aí eu dou dinheiro para eles, as tias dão, junto o ano inteiro, e aí todo ano eu pego o cofrinho de moeda e divido igual para a conta dos 2. E eu ensino eles a fazer isso. Então, Su, mas aí partiu da família educar, né? Isso não vem da escolinha que você colocou na rua da sua casa. É isso que eu estou tentando passar, entendeu? Então, o currículo, gente, ele, na Base Nacional Comum, tem colocado essas competências, e a gente precisa começar a traduzir isso para o nosso trabalho, para as nossas aulas, e aí a gente vai descobrindo as respostas. Agora, se a própria pedagogia por competências, ela continua, do meu ponto de vista, aí, uma torre de Babel, e o pessoal não tem muito claro como trabalhar e o que fazer, desde os anos 80, então é complicado. Mas aí depende de nós, a gente precisa continuar insistindo e descobrindo aí esses modelos, essas situações, e se a gente conseguir, cada um de nós aqui, trabalhar a pedagogia por competências no nosso dia a dia, na nossa forma de trabalhar, a gente vai começar a fazer diferença. Eu creio muito nisso. Então, é isso, deixa eu ver. A gente refletiu um pouco sobre endividamento. Nem todo endividamento, quer dizer, endividamento não é bom. E nem todo investimento, de repente, ele é investimento, ele pode ser uma dívida. O imóvel é um exemplo clássico que, às vezes, algumas pessoas, na verdade, elas, em vez de investirem, elas estão, o quê? Endividadas. Legal, ó, a Nicole sempre lembra, estamos com o nosso olhar ainda enevoado, né, para a questão financeira, mas a gente vai trabalhando. E, gente, ó, eu acho que a Faculdade Flamengo, quando coloca isso no currículo para vocês, ela começa a fazer um diferencial também. E em relação aí ao mercado, acho que a gente vai trabalhar melhor, do meu ponto de vista. Estou puxando a sardinha para o meu lado, é claro, né? Mas, de verdade, eu acredito nisso. E fiquei muito feliz quando eu conheci a proposta. Virando a página. Avaliando a aula de hoje. Vocês têm a oportunidade aí de atacar pedras em tudo que aconteceu hoje, gente. Pro, não quero tacar pedra, não, quero lhe parabenizar. Mas é complicado, né? O seu conhecimento não chega nem à raiz do meu. Mas aos pouquinhos a gente vai rastejando, cai aí, se levanta, uma hora vai dar certo, né? Tem bastante história para contar, a gente já está aprendendo. Acho que todo mundo tem, né? E a gente vai trocando, né? Daniela. Eu vou colocar a palavra que eu usei no quiz. Eu coloquei lá construir e agora construtiva, porque eu entendi, eu tenho algumas dúvidas em relação... Eu não tenho muita dificuldade em matemática, porque eu fiz, então eu coloco alguns vídeos no YouTube, então eu já
quando o professor explica, então já vem na minha cabeça a volta super rápido. Eu tenho uma dificuldade com os zeros, igual eu falei para o senhor. A minha dificuldade está no zero, então eu preciso trabalhar mais os zeros, escrever mais os números, eu acho. Acho que eu prometi aqui, né, colocar aquele vídeo acho que eu esqueci. Você colocou, professor? Ah, coloquei? Vocês viram, Colocou então? sim, pro. É um Sistema vídeo de 4 decimal, né, que minutos, você não é? mesmo fez. Ajudou um pouco? Muito. Eu tenho até É? escrito no meu caderno para eu não esquecer. E, Daniela, se você não viu, então veja lá. Não, professor, eu vi sim, eu também escrevi. É que nem a minha sobrinha está fazendo dezenas, unidade, dezenas e centenas agora. Nossa, para mim riscar os quadradinhos, eu falando para ela, e depois eu ensinei errado, porque eu não lembrava. Aí eu falei assim, não, espera aí que a tia vai ver. Aí eu voltei lá no YouTube, porque eu fiz isso na segunda série, de riscar os quadradinhos, para ver o que era dezena, essas coisas aí que eu fui lembrar, e fica realmente mais fácil. Aí quando eu vejo uma aula no YouTube com a explicação que nem porcentagem, eu sei um pouco, não sou assim, fera. Eu levo um certo tempo para lembrar. Mas se eu ver e fazer, já vem na minha cabeça. Então, eu não preciso ficar vendo muito. A minha complicação é no zero, porque às vezes eu escrevo, que nem eu escrevi lá 1 milhão. Que nem o senhor falou, o senhor não pediu para escrever, o senhor pediu para colocar lá. Para colocar os números, zeros, e aonde vai os pontos. Eu preciso saber aonde eu coloco o ponto. Às vezes eu escrevo o número inteiro, não coloco o ponto, não coloco a vírgula. É nisso que eu estou pecando, mas eu vou dar uma estudada aí para mim ficar já melhor nessa parte. Mas de resto eu não tenho muita dificuldade. Então tá bom. Então é isso. Vocês têm o tempo todo, toda a liberdade para estar colocando aqui. Eu não vou ficar bravo, não. Eu, sinceramente, prefiro as críticas ao elogio, porque aí eu vou estar sempre tentando melhorar, né? Então, e acho que sempre tem espaço para melhora. E aí a gente vai descobrindo o que fazer. Que bom, Maria. Maria Alves está gostando. Que bom. Legal. Professora, eu quero agradecer pela sua paciência com todos nós. Obrigado, Kelly. Tá? Então, é o meu trabalho. Então, a gente vai... Vocês devem estar sempre cobrando isso de mim. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas vocês podem